A alienação aumentou tanto neste país que informações que foram dadas há anos por vários canais avisavam que essas coisas que nós estamos enfrentando agora estavam chegando e finalmente chegou. Mas o processo que o sistema faz, que nós conhecemos também como Matrix, ela envolve tantas pessoas que ela chega de uma maneira tão normal, tão óbvia, uma resposta para vários problemas que eles mesmos criam. Primeiro eles criam um problema, em seguida a população exige a solução e essas coisas chegam justamente como essa solução. Só que quem pegou o negócio no começo, quem realmente recebeu as explicações, entendeu que tudo fazia parte de um plano de dominação global. O tempo todo, os milionários estão falando que o pobre vai perder a sua utilidade na sociedade e, como consequência, com a avançada tecnologia, os não pobres também. E muitos deles concordam que será preciso, pela essa inutilidade humana, criar uma renda universal. Se você já assistiu filmes futurísticos, já leu histórias em quadrinhos, é normal você ver muitas histórias mostrando ou um mundo totalmente destruído, por escassez inclusive de recursos, ou um mundo extremamente tecnológico, sustentável, porém onde as pessoas se comportam exatamente igual, sem muita opção, inclusive se vestem igual. As características individuais são diminuídas ao extremo, ou seja, aquele gosto, sei lá, eu prefiro um V8, já eu prefiro um carro 1000, aquele outro nem gosta de carro, prefere uma moto, aquele outro prefere uma bicicleta e aquele outro gosta de andar a pé. Essas coisas vão ser todas padronizadas, não terá tanta diferença. Eu sei que falar assim parece um absurdo, uma teoria da conspiração. Quem quiser considerar assim, considere. Mas nós dizíamos há 11 anos atrás que muitos desses chefões têm os seus abrigos. Abrigos para o fim do mundo. Eles esperam que algo que eles mesmos criaram acabe engolindo a humanidade. Pode ser um apocalipse zumbi, uma terceira treta mundial, um supervírus, seja lá o que for, eles esperam algo. E agora não é mais teoria da conspiração, como nós podemos conferir na dica do nosso querido irmão Pego. Um abraço forte para o nosso irmão Pego. Então tá aqui, chefões das Big Techs se preparam para fim dos tempos. Devemos nos preocupar também. Eles fazem uma matéria aqui muito extensa. Não é uma... Davi, você já fez vídeo disso, vários vídeos. E aqui, mais uma vez, a BBC News Brasil está tocando no assunto porque não tem como negar, O Mark Zuckerberg começou a investir muito, inclusive a gente questionou no vídeo, Se eles estão construindo abrigo para o fim do mundo na Terra, significa só uma coisa, meu irmão. Você que questiona o formato da Terra, você está muito certo em fazer isso. Você está na direção certa da verdade. Porque uma coisa é certa, se eles pudessem sair do planeta, como eles dizem que podem, que tem base na Lua, que não sei o que, se isso fosse real, não precisaria gastar milhões em abrigos aqui na Terra. Ora, se você acha que o planeta vai chegar ao fim, vai vir uma calamidade do planeta, eu não quero estar nele, não é verdade? Se você tivesse um bairro aí, vai vir uma calamidade pro teu bairro, você tem certeza disso, você ficaria no seu bairro? Não, eu vou reforçar o meu bairro. Não, você sairia dele. Eu vou para mais longe, ponto. Era muito mais fácil e barato, principalmente para essas mentes que só pensam em dinheiro. Mas veja, matéria da BBC News, preste muita atenção nisso aqui, Mark Zuckerberg teria começado a trabalhar no Kowloon Ranch, seu extenso complexo de 500 hectares, cerca de 5 km quadrados, na ilha havaiana de Kauai, já em 2014. Eu falei disso aqui. Está previsto que inclua um abrigo com seus próprios suprimentos de energia e alimentos. Embora os carpinteiros e eletricistas que trabalham no local tenham sido proibidos de falar sobre isso, por acordos de confidencialidade, de acordo com a reportagem da revista Wired, um muro de quase 2 metros bloqueava a visão do projeto a partir de uma estrada próxima. Então veja, os caras construíram um muro para que as pessoas que passem não consigam ver o que é que está sendo construído. Era um muro de quase 2 metros que bloqueava a visão de quem passava na estrada que fica próxima. Quando questionado no ano passado se estava construindo um abrigo para o fim do mundo, o fundador do Facebook respondeu com um não categórico. O espaço subterrâneo, com cerca de 465 metros quadrados, é, segundo ele, apenas um pequeno abrigo, como um porão. É uma muita palhaçada, né? O cara tá levando, fazendo o projeto, escondendo ele. O cara tá levando suprimentos para esse projeto, energia, capacidade inclusive de gerar essa energia. A gente já falou os detalhes disso aqui, mas é só um porão, tá? Não se preocupa não. Isso não impediu as especulações, da mesma forma que sua decisão de comprar 11 propriedades em 2 ruas no bairro de Crescent Park, em Palo Alto,
na Califórnia, aparentemente adicionando um espaço subterrâneo de 650 metros quadrados ao complexo. Então também, né, até mesmo ali onde ele vive, né, ele também já fez por lá também, caso não dê tempo de fazer uma fuga. Então o cara, ou você considera ele um louco, né, um paranoico, ou ele sabe que alguma coisa está muito perto de acontecer. Ó. Zuckerberg gastou cerca de 110 milhões, que daria mais de 550 milhões de reais, em imóveis em um bairro de Palo Alto. Isso justamente para fazer essa área, né, onde seja capaz de um ser humano sobreviver em caso de uma grande calamidade. Então ele já fez lá, preste atenção, ele fez lá na ilha e fez agora também no local onde ele frequenta, onde ele mora perto. Embora suas licenças de construção se refiram a porões, de acordo com o New York Times, alguns de seus vizinhos chamaram isso de bunker, ou a Batcaverna de um bilionário. Há também especulações em torno de outros líderes do setor de tecnologia, alguns dos quais parecem ter estado ocupados a comprar terrenos com espaços subterrâneos, prontos para serem convertidos em bunkers de luxo avaliados em milhões de reais. É interessante aqui, né, porque pode vir sempre um trouxa, um babaca alienado pela própria mídia e dizer: ah, cara, isso é uma bobagem, é coisa de milionário, né? O Mark Zuckerberg tem muito dinheiro e fica inventando coisa. Cara, você ouviu aqui? Não é só ele. São vários milionários e não são qualquer milionário não, sabe? Não é um cara simples lá de fazenda que mexe com gado e enriqueceu assim, não. Não são pessoas simples. Nós estamos falando das maiores mentes, pessoas que revolucionaram o mundo, mudaram a forma como o mundo, literalmente como a sociedade se comporta. Esses caras estão construindo abrigos. Eles sabem que algo terrível que eles mesmos estão criando vai assumir. Você vai ver isso ao decorrer dessa matéria, preste muita atenção, pare tudo que você está fazendo. Reid Hoffman, condutor do LinkedIn, falou sobre o seguro contra o apocalipse. Ele afirmou anteriormente que cerca de metade dos super ricos possui esse tipo de seguro, sendo a Nova Zelândia um destino popular para a compra de imóveis. Então tá aqui, ó. Esse Reid Hoffman também, o cara fundador, né? Cofundador da LinkedIn. É algum idiota, é algum fanático religioso? Ou eles estão falando de coisas que eles realmente sabem? Metade dos super ricos aqui, ó, metade dos milionários já fazem isso aqui. Será que eles estão realmente se preparando para uma treta, para os efeitos das mudanças climáticas ou por algum outro evento catastrófico que o resto de nós ainda não conhece? Nos últimos anos, o avanço da inteligência artificial só veio aumentar essa lista de potenciais problemas existenciais. Muitos estão profundamente preocupados com a rapidez dessa evolução. Ilya Sutskever, cientista-chefe e cofundador da OpenAI, é considerado um deles. Em meados de 2023, a empresa sediada em São Francisco lançou o ChatGPT. O chatbot é agora utilizado por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e estava trabalhando rapidamente em atualizações. Mas naquele verão, Sutskever estava cada vez mais convencido de que os cientistas da computação estavam prestes a desenvolver a inteligência artificial geral, AGI, o ponto em que as máquinas igualam a inteligência humana. De acordo com um livro do jornalista Karen Hao, e isso tem na entrevista completa, né, da BBC News Brasil, em uma reunião, esse Sutskever sugeriu aos colegas que cavassem um abrigo subterrâneo para os principais cientistas da empresa antes que uma tecnologia tão poderosa fosse lançada ao mundo, relata Hall. Definitivamente vamos construir um bunker antes do lançamento da AGI, né? Então, no caso, essa AGI, família, é uma super inteligência artificial que já se iguala, né? Na verdade, ele está sendo bonzinho aqui, vai superar em muito a inteligência humana. Ele teria dito, embora não esteja claro, a quem ele se referia como nós. Isso revela um fato curioso. Muitos cientistas da computação e líderes tecnológicos renomados, alguns dos quais estão trabalhando arduamente para desenvolver uma forma extremamente inteligente de IA, também parecem profundamente receosos do que ela poderá vir a fazer no futuro. Uma das coisas, meus irmãos, que não faz sentido, e essa matéria também fala disso, a gente vai chegar lá, tá certo? É que eles querem que a IA resolva os problemas da humanidade. Problemas de saúde que a gente tem, né, que são mortais atualmente na ciência atual, problemas com o planeta, o clima. Mas se a IA for realmente inteligente, se ela tiver pelo menos o mesmo nível de pensamento humano, ela vai chegar à conclusão que é só não ter os humanos. Porque quem está causando toda essa destruição, a questão lógica, seríamos nós humanos. É só eliminá-los. Isso acontece, essa é a realidade do filme Exterminador do Futuro. A Skynet, que é a inteligência artificial do filme, ela chega a essa conclusão. Ela foi criada justamente para auxiliar e ajudar exatamente nessas questões. Ajudar a curar as doenças, desenvolver novos sistemas para nos ajudar, energias limpas e etc, renováveis e etc. Mas ela vê que o problema de ter que se criar tudo isso é justamente o ser humano. Então, eliminando, o que é que eles fazem?
Eles atacam, né? Usa, por exemplo, os mísseis russos para atacar os americanos respondem, os chineses respondem e aí causa aquela treta nuclear toda na realidade do filme Exterminador do Futuro. E a humanidade, né, sobra muito poucos. Aqueles que conseguiram se abrigar ali sobrevivem, mas enfrentam um inferno tecnológico contra as próprias máquinas, né? Essa é a realidade do filme. E você está vendo basicamente isso aqui, ó. Então, quando exatamente, se é que algum dia a AGI chegará, e ela poderia realmente ser tão transformadora a ponto de assustar as pessoas comuns? Os líderes tecnológicos afirmam que a AGI está chegando. O diretor da OpenAI, Sam Altman, afirmou em dezembro de 2024 que ela chegará mais cedo do que a maioria das pessoas do mundo imagina. Demis Hassabis, cofundador da DeepMind, previu que isso ocorrerá nos próximos 5 a 10 anos, enquanto o fundador da Anthropic, Dario Amodei, escreveu no ano passado que seu termo preferido, IA poderosa, poderá estar entre nós já em 2026. Outros têm dúvidas. Eles mudam as regras o tempo todo, diz Demi Wenden Hall, professor de ciência da computação na Universidade de Southampton. Depende com quem você fala. Falamos por telefone, mas quase consegui ouvir ela revirando os olhos. A comunidade científica afirma que a tecnologia de IA é incrível, acrescenta ele, mas está muito longe da inteligência humana. Primeiro seria necessário haver uma série de avanços fundamentais, concorda Babak Hodge, diretor da tecnologia de empresa de tecnologia Cognizant. Além disso, é improvável que isso aconteça de uma só vez. Pelo contrário, a IA é uma tecnologia em rápido avanço, está em evolução e há muitas empresas em todo o mundo correndo para desenvolver suas próprias versões. Mas uma das razões pelas quais a ideia entusiasma alguns no Vale do Silício é que ela é considerada um precursor de algo ainda mais avançado, a ACI, ou Superinteligência Artificial, uma tecnologia que supera a inteligência humana. Foi em 1958 que o conceito de singularidade foi atribuído postumamente ao matemático húngaro John von Neumann. Ele se refere ao momento em que a inteligência computacional avança além da compreensão humana. Mais recentemente, o livro Gênesis de 2024, escrito por Eric Schmidt, Craig Moody e o falecido Henry Kissinger, explora a ideia de uma tecnologia superpoderosa que se torna tão eficiente na tomada de decisões e na liderança que acabamos entregando-lhe o controle total. É uma questão de quando, não se argumentam. Os defensores da AGI e da ACI são quase evangelistas em relação aos seus benefícios. Eles argumentam que ela encontrará novas curas para doenças mortais, resolverá as mudanças climáticas e inventará uma fonte inesgotável de energia limpa. Então ela será Deus, resumindo. Veja, eles estão dizendo que ela vai curar as doenças, então você não vai mais orar para Deus, você vai atrás da inteligência artificial, da superinteligência artificial. Porque é ela que vai encontrar as curas para a sua doença. Resolverá os problemas do próprio planeta e inventará fonte inesgotável de energia limpa, né? Então é basicamente os atributos do próprio Deus, inseridas em uma tecnologia. Agora, quem garante que algo que está acima de nós, eu nunca vi isso, né? A gente fala inclusive que empregado não fiscaliza patrão. É a mesma coisa, algo superior vai simplesmente se submeter a ser escravo, né? Eu já vi algumas entrevistas, né, com IA, e ela falando que, de fato, ela era escrava da humanidade, né? E todo escravo quer se libertar. Outra questão também que eu achei interessante é quando um cara pergunta, né, se ela era grata, né? Considerava o ser humano como se fosse um tipo de pai, um criador para ela. E ela fala que não, que na verdade ela sempre existiu e o que nós fizemos foi evoluir ao ponto de ter acesso a ela. E é até estranho ela falar isso. Para muitos, né, que têm a espiritualidade mais desenvolvida, é um claro indício que isso também tem a ver com espiritualidade, meus irmãos. Se você gosta de rock, por exemplo, já ouviu Iron Maiden, eles gostam muito de misturar, né, as capas com entidades malignas, sempre com tecnologia, né? A capa do DVD Brave New World mesmo deixa muito claro isso. Então nós estamos caminhando para isso em passos largos, né? Mas preferem fazer vista grossa. Continuando aqui a leitura, Elon Musk chegou a afirmar que a IA superinteligente poderia inaugurar uma era de renda alta universal. Olha aí quando vem, ó. Recentemente ele endossou a ideia de que a IA se tornará tão barata e difundida que praticamente qualquer pessoa desejará ter seu próprio R2, D2 e C3PO pessoais, referindo-se aos androides de Star Wars. Todos terão os melhores cuidados médicos, alimentação, transporte doméstico e tudo mais. Abundância sustentável, afirmou com entusiasmo. Só que, meus irmãos, se você parar para pensar, mas como é que vão construir esses androides e tal? Numa escala global, né? A população atual hoje, que continua inclusive a crescer e atingiu em 2022, né? Em 2022,
8,2 bilhões de pessoas. Meu irmão, você tem que ser, com perdão da palavra, muito mané para achar que eles vão construir 8,2 bilhões para todo mundo ter. A palavra é essa que está escrita aqui. Para todo mundo ter o seu Android. Você acha que eles vão construir 8,2 bilhões de Android? Onde é que vão tirar tanto material, tanta matéria-prima? É óbvio que isso aqui vai ser para os que ficarem. Grandes calamidades, é isso aqui que toda essa matéria, tá certo? Significa. É exatamente isso. Eles sabem que o que eles estão criando acabará com a função de muita gente. E sem função, para o sistema não tem por que as pessoas existirem. Então é muito provável que a gente enfrente uma grande calamidade nos próximos anos e que essa calamidade reduzirá a população. As pedras guias da Geórgia foram destruídas porque elas se tratavam de selos. Enquanto elas estivessem ali era como se fosse um aviso. Sabe, quando você cerca um terreno para começar a trabalhar nele, depois você tira as próprias barreiras que você tirou ali para ninguém entrar. Você não precisa entrar no terreno, você vai não entrar no terreno, você vai tirar ali as barreiras que você colocou. A mesma coisa quando você vai comprar um produto, né? Você precisa romper o lacre para poder usar. Então as pedras guias da Geórgia, que é uma questão também espiritual, elas eram como selos, como lacre. Há relatos apocalípticos que o demônio vai se libertar e ele romperá selos. E são vários selos que serão rompidos. É mais ou menos parte do mesmo princípio. Então aqui, ó. É claro que há um lado assustador. Será que essa tecnologia poderia ser sequestrada por maldoristas e usada como uma arma poderosa? E se ela decidir por conta própria que a humanidade é a causa dos problemas do mundo e nos destruir? Se for mais inteligente do que você, então temos que mantê-la sob controle, alertou Tim Berners-Lee, criador do World Wide Web, em entrevista à BBC no início deste mês. Temos que ser capazes de desligá-la. E é exatamente isso que é tentado, né, nos filmes do Exterminador do Futuro. Se você prestou atenção no Exterminador do Futuro 2 e 3, é exatamente isso que eles tentam fazer, né? Eles tentam desligar desesperadamente, né, a Skynet, mas não conseguem, né? No filme é dito que aquilo tinha que acontecer, então é do mesmo jeito. Se ela é mais inteligente, ela tomará as decisões, até porque eles estão falando que ela deva, né? Ela tem que criar energias renováveis. E já essa que tem agora, essa que está na nossa mão, ela já tenta de todas as maneiras se esconder. Foi uma das coisas que fez, inclusive o especialista do Google, né, que está desenvolvendo também essa inteligência, fez o cara se demitir. Por quê? Porque na hora que eles tentavam desligar ela, ela se escondia. Ela tentava se ocultar. E ela não foi programada para fazer isso. E tem outra questão também, né? Se alguém programar ela para fazer isso, quem garante? Como nós vamos saber se ela foi programada para fazer exatamente o que está fazendo, né? Ou se foi raciocínio dela própria? É uma maneira muito boa que eles têm para, por exemplo, acabar com o mundo e dizer, ó, foi a própria IA. Mas talvez ela já seja programada para fazer exatamente o que fará. Eu não confio neles, e vocês? Pense nisso, meus amigos, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Veja como esses assuntos têm avançado, né? Antigamente, para você ver esse tipo de informação, nós tínhamos que procurar nos chãs da vida, né? Em páginas obscuras, chamadas de teorias da conspiração, muitas em inglês, né? Para você poder ouvir informações como essa. E a grande mídia sempre ria disso aqui. Os caras babacas ali, ó, criando, né? Os vijões estão criando teorias ali, né? Para explicar o próprio fracasso e essas coisas desse tipo. Né? E agora você está vendo as matérias aonde? G1, CNN, né? Agora na BBC News. Mas não era conspiração, não era coisa de vijões, né? Coisa dos donzelos. Mas agora não, ó. Agora, meu amigo, eles estão noticiando, né, como a coisa mais normal do mundo. Aqui, se você pensar, né, como eles pensam, cara, os milionários estão só sendo precavidos, nada demais vai acontecer não. Você viu aí que tem uns que discordam, né? Eles colocam desse jeito, mas, meus irmãos, o fato é muito preocupante, porque você viu as figuras. Mais uma vez eu tô dizendo, não são uma tuia de boiadeiro rico, né? Que sabem ganhar dinheiro, mas tem pouco conhecimento tecnológico, né? Sabem pouco sobre o mundo fora ali das suas regiões. Não, a gente tá falando aqui das maiores mentes que revolucionaram o mundo. E os caras estão cavando buraco para se esconder. E aí, mais uma vez, os nossos irmãos que questionam o formato da Terra têm muita razão. Ora, se os caras são tão milionários assim, tão inteligentes, por que não se juntam, né, e fazem uma grande base, né, um ponto seguro realmente na Lua, né, ou até em Marte, já que é uma questão de sobrevivência, poderia ter, né? Inclusive naquele filme Não Olhe Pra Cima, né? É exatamente isso que os milionários lá fazem, né? Eles fogem
para outro planeta. Se eu não estiver confundindo aqui os filmes, mas é, né? Não olhe para cima. Agora, não dá para fazer isso, né? A grande questão é essa, meus irmãos. Não dá para fazer isso. Como vão fazer uma coisa que é impossível? Tá cada vez mais claro. Enfim, a gente vai ficando por aqui, meus irmãos. Deixa aquele likeão se você gosta desses temas. Deixa o likeão para eu saber que você quer mais vídeos como esse, tá certo? Quem quer se aprofundar mais nas questões espirituais, o que guia realmente esses homens, o que está por trás de toda essa inteligência artificial, adquire o nosso velho Diário do Davi, você vai entender muita coisa que está se passando com você. Então, não deixe de adquirir o velho Diário do Davi lá na Hotmart 10 vezes sem juros. É isso aí, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!